pela fé, nós vamos falar sobre isso hoje, que um dia nós estaremos numa grande comunidade, louvando e adorando a Deus. Eu já tive a oportunidade de estar em uma grande quantidade de pessoas, e é algo assim extraordinário, quando tem muita gente louvando, porque talvez, às vezes a gente chega tímido, ou a gente chega meio acanhado, e quando tem uma grande multidão de pessoas louvando, com todo o coração, motiva às vezes a pessoa do lado que tem vergonha, e eu creio nisso, sabe, nesse poder de Deus. Para isso, eu tenho buscado e orado a Deus, e glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui hoje. Hoje está faltando bastante gente, tem bastante gente viajando, outros que não puderam vir, e vamos continuar orando por todos os santos, amém? Glórias a Deus. Quem sabe que dia foi ontem? Levanta a mão. Dia das bruxas? Ontem foi 503 anos, Sopato? Cadê? Você sabe, acho que é 503, né? Anos da Reforma Protestante. E é uma coisa interessante, porque quando nós não sabemos o que é essa Reforma Protestante, a gente não tem a mínima noção por que estamos aqui. Que permissão foi essa? O que aconteceu para que cada um de nós pudéssemos estar aqui? Para você ter uma noção, vamos, antes de eu começar a desenrolar isso, eu queria perguntar para vocês: quem aqui crê que a palavra de Deus, a Bíblia, é realmente a palavra de Deus? Todo mundo. Vocês acreditam que isso aqui é verdade, 100%? Ou tem alguma mentira aqui, alguma coisa? Quem acredita que o justo viverá pela fé? Quem acredita que um dos principais versículos da Bíblia é que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna? Todo mundo. Acredito que você que está me assistindo também. Isso é um fato. E eu quero falar um pouquinho justamente sobre isso. Por que é que você hoje é livre para poder escutar o que eu estou falando, ou que outra pessoa fala em nome de Deus? E por que é que vocês estão livres para estar neste local aqui especificamente? Aqui hoje, né? Nesse salão alugado aqui, com esse nome que tem aí fora. Por que você pode estar aqui? Foi justamente por causa que um dia algumas pessoas resolveram dar a vida delas para que hoje nós tivéssemos uma liberdade religiosa. Aí você vai falar: poxa, Jesus deu a vida dele. Sim, Jesus deu a vida dele para nos salvar, mas o ser humano, com a sua malignidade, quer simplesmente tomar o lugar de Deus. Ele quer simplesmente ter o poder sobre a vida das pessoas. Não importa se esse poder é religioso, se esse poder é político. Sempre tem alguém que quer mandar em você. Sempre tem alguém que quer louco pelo poder, por estar à frente, e principalmente também pelo dinheiro. E essa reforma que nós estamos aqui, graças a Deus isso aconteceu lá atrás, foi porque alguém um dia olhou e, de verdade, desculpa o palavreado, encheu o saco do que os caras estavam fazendo em nome de Deus, o tanto que esses caras estavam roubando, e falou: não, isso tem que parar. Nós falamos de Martinho Lutero, que é o nome do cara tal que fez a Reforma Protestante. Na verdade, já tinham outros homens que já tinham tentado, já tinham começado esse movimento, mas eles não conseguiram atingir o objetivo que Lutero conseguiu. Lutero era um monge alemão. Gente, alguém aqui que tem algum amigo que mora na Alemanha, que pode fazer alguma coisa por você? Então, esse cara aqui é esse cara. É o cara que fez alguma coisa por mim, por você, sem nem conhecer. O que ele fez causou um impacto tão grande no mundo religioso, que trouxe essa liberdade. Mas isso custou muitas vidas, isso derramou muito sangue. Hoje, quando nós vemos essa situação de estarmos aqui reunidos, e a gente canta os louvores, e participamos de uma comunidade, e talvez no meio dessa comunidade acontecem algumas coisas que a gente não gosta e tal, isso é fichinha. A gente não tem noção do que esses homens sofreram em nome de Deus, porque eles acreditavam
que isso aqui é verdade, é imutável, não pode mudar. E se a gente crê que isso é a palavra de Deus, e se Deus está falando com seus filhos, a gente tem que realmente obedecer e viver isso aqui. Só que a gente está falando de praticamente 500 anos atrás. Estamos falando de uma reforma de 503 anos atrás. Pouquíssimo tempo. Só que se você for olhar para o contexto do que Jesus fez há 2000 anos, que foi muito além do que Lutero fez. Lutero foi o precursor de uma divisão, de onde só tinha um poder religioso, e esse poder deitava e rolava e fazia o que queria com as pessoas. Então, depois de 1500 anos, continuava terrível, mesmo para os cristãos. Principalmente para os cristãos, porque com o passar do tempo, inclusive, em uma das falas da minha última pregação, no domingo passado, eu falei que foi acerca de que quando acontece do pessoal estar lá e aquele mago quer comprar o poder do Espírito Santo, e eles não se vendem e falam, não, aqui pereça você o seu dinheiro, você não tem noção do que você está fazendo, você se fingiu de convertido, mas está querendo comprar, e no meio desse percurso, as pessoas se venderam por esse poder. E é isso que acontece quando pessoas malignas tomam poder, elas vão fazendo coisas terríveis, e chegou num ponto que não dava mais para suportar. Então Lutero, veja só, se você for estudar a história de Lutero, você vai ver que ele era um cara que era para ser um advogado. Ele foi morar com um parente, esse parente colocou ele para estudar numa escola, e ele foi estudando, fez teologia, e ele foi ficando bom naquilo, e ele chegou a ser mestre nisso, mas o sonho dele e da família que cuidava dele era que ele se tornasse advogado. Mas no meio do caminho aconteceu um negócio com os raios lá, e ele quase morreu com medo. Ele falou, se o senhor me livrar dessa, eu vou me tornar um monge. E ele vai para o monastério, e lá nesse monastério ele vai até ser professor, mestre na faculdade. E ele começou a ter acesso às escrituras e estudar isso. E ele começou a ver que o que os caras faziam com o poder na mão não era nada do que o Evangelho nos ensinava. Foi até um dia que ele teve um encontro com Romanos 1,17, que diz, o justo viverá pela fé. E o que se era pregado naquela época, que você era salvo pelas boas obras. E aí quando você não conseguia fazer boas obras, você tinha que comprar essas boas obras, que eram as indulgências. E o poder religioso daquela época estava fazendo de tudo para conseguir construir uma basílica. Então eles estavam fazendo de tudo, arrancando tudo que o povo tinha e não tinha. Então você imagina a época que esse povo viveu, a briga que era. Porque o governo também arrancava os impostos, a parte religiosa arrancava imposto. O povo estava vivendo numa miséria, era terrível. Então Lutero um dia escreve 95 teses. O que era 95 teses de Lutero? Ele leu o Evangelho e entendeu que aqueles dogmas e aquelas coisas aplicadas, aquilo não provinha do Senhor, e foi lá e pregou aquilo na porta de dos lugares mais importantes religiosos. Nesse tempo, Lutero era como se fosse um padre, alguém renomado para a própria religião que ele estava indo contra. Então você imagina o que isso estava gerando. A briga, porque muita gente começou a concordar com Lutero. E aí chegou um tempo que as pessoas estavam se matando por causa da religião. E é muito interessante isso, porque dentro dessas teses de Lutero, existem 5 coisas que ele fala, que eu e você acredita. E ele diz, porque como era do latim, e a tradução é sola, ele fala sola fide, que significa sola escritura, que é somente escritura, sola Christus, que é somente Cristo, sola gratia, que é somente graça, e soli deo glória, que é glória somente a Deus. Dentro dessas expressões, ele construiu essas 95 teses, que muitas delas hoje nós não vivemos mais, porque nós não somos evangélicos luteranos, já foi reformado isso novamente. Existem algumas coisas que o Lutero acreditava, porque ainda era a cultura daquela época, que hoje não vivemos mais. Então quando nós olhamos para essa reforma protestante, que nem está escrito aqui, a gente não tem a mínima noção que esses homens lutaram com a vida, porque eles acreditavam que a escritura era a verdade e o caminho para qualquer ser humano, e que os homens estavam distorcendo isso ao favor deles. Interessante é que durante essa caminhada, quando chega alguns anos depois, porque o Lutero, quando começa a fazer tudo isso,
leva alguns anos até ele traduzir o Evangelho. Ele não tinha essa tradução, o povo não tinha acesso à tradução do Evangelho, era só através dos padres, que ainda rezavam as missas em latim. Então você imagina o povo indo lá e não entendendo aquilo que estava sendo falado. Então Lutero começa a estudar e começa a traduzir a Bíblia para o alemão, para que o povo entendesse o que ele estava querendo dizer, porque até então, a base que as pessoas tinham era pelos homens de Deus. Todo mundo, que o pouco que o povo entendia era por causa dos homens que estavam lá. Então eles acreditavam no que os homens falavam. E hoje, se eu subir aqui e começar a falar um monte de mentira, você vai me perguntar, qual é a base que você tem para falar disso? E se eu tentar pegar um texto isolado, um texto fora de contexto, para criar um pretexto isolado, você vai falar, não, você está falando uma heresia, uma loucura. Você não pode pegar um texto isolado e aplicar esse texto como uma doutrina absoluta nas nossas vidas. Eu não aceito isso, porque hoje temos acesso a tudo isso. É interessante porque isso tudo aconteceu no dia 31 de 1517. Lutero só conseguiu apresentar o Evangelho para as pessoas em 1522. Olha quantos anos de guerra, de luta, de briga. E o Lutero não abriu mão disso, tanto que houve um concílio chamando ele para falar assim, olha, vem aqui, fala que você se arrependeu, dá uma desculpa, fala que você estava errado. E ele falou, não, eu vou até o fim, porque é o Evangelho, é a graça. O justo viverá pela fé, não é por feitos, é pela fé. Só que aí você começa a ter acesso aos escritos, e aí você vai vendo, você vê lá Tiago, começa a então aprofundar ainda mais. Olha, é impossível, sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé sem obras é... Só que lá era só por obras. E aí o Lutero fala, não, ó, o justo viverá pela fé. Acontece que Lutero, no meio das suas traduções, ele também quis mudar a Bíblia. Lutero, ele tentou adicionar uma palavra a Romanos 3:28, que diz... A palavra que ele introduziu foi somente. Ele tentou dizer que a fé era só, que a justificação era somente pela fé, somente. Houve uma guerra, por quê? Porque a palavra de Deus é imutável, nós não podemos mudar essa palavra que está aqui. Nós não podemos fazer isso. E o próprio Lutero, que lutou por tudo, quando tentou colocar apenas uma palavra a mais lá, somente, houve também uma briga. Muita gente que até estava do lado dele falou, não, mas isso aí que você está fazendo está errado, porque isso não está na tradução original. Ele falou, não, mas para mim poder traduzir isso para o alemão, para que eles entendam o que Paulo estava querendo dizer, essa palavra somente cabe perfeitamente, mas nós não podemos. A palavra tem que estar perfeita para que as pessoas possam ter essa revelação do Espírito, não você querer colocar ali algo que você acha interessante. Então mesmo Lutero, querendo fazer tudo certinho, ele tentou fazer isso. Tanto que se você olhar na sua Bíblia, não tem essa palavra. E nem hoje a Bíblia luterana não tem a palavra somente. Porque não adianta eu ou você querer mudar o que Deus falou. A Bíblia diz, ai daquele que remover ou acrescentar um tio sequer das Escrituras. Essas Escrituras sagradas, que a palavra diz que a palavra se renova a cada manhã, a cada minuto, isso tem que ser conforme você lê. E o que o Senhor ministra no seu coração acerca do que você está lendo naquele momento. Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão aqui já leram uma passagem da Bíblia que falou com você em uma circunstância da sua caminhada, e algum tempo depois você leu aquilo, Deus falou outra coisa. Isso é revelação do Espírito, mas não significa que o que eu li ali e aquilo entrou no meu coração é via de regra para você hoje. E é esse tipo de reinterpretação, esse tipo de revelação, esse tipo de intimidade que você tem que ter com Deus. É óbvio que você não pode querer pegar a Escritura e tentar contextualizar ela numa coisa que vai ser bom só para você sempre ter razão. Não é esse o interesse. Mas essa briga, essa reforma que a gente diz protestante, hoje estamos precisando viver uma nova reforma protestante. Realmente estamos. Porque é de envergonhar o nome evangélico hoje. Hoje quando fala de evangélico, as pessoas até arrepiam. Por quê? Por tanta vergonhice que a gente vê aí, as pessoas usando o nome de Deus, detalhe, em rede nacional, coisas descaradas, que você olha e fala, cara, não dá para acreditar que tem gente que acredita nisso. E tem gente que acredita. Infelizmente tem muita gente incauta que acredita nisso. E o que o Lutero lutou, foi justamente para você ser livre e escolher o melhor caminho para você. Mas aonde? Do jeito que te interessa? Não, dentro da palavra de Deus.
para que você tenha acesso a isso aqui, ó. E aí, se a gente continuar vendo esse histórico, quando chegou em 1525, olha o que aconteceu. Um homem chamado Müller liderou uma guerra chamada Guerra Camponesa. Ele começou a fazer a cabeça dos camponeses para pegar os padres e os jesuítas e o povo daquela época e matar eles. Porque ele falou assim, ó, se a gente matar todo esse povo, a gente vai ter igualdade social. Aí todo mundo vai ficar em paz, porque a gente vai poder pregar aqui, fazer uma igreja aqui, pregar eles, se eles quiserem pregar lá. Mas como esse povo está indo contra a gente, vamos matar todo mundo. Ou seja, as pessoas perdem. Qual é o intuito de estar aqui? Qual é os 2 maiores mandamentos, gente? Amar a Deus. E qual que é o segundo maior? O intuito do evangelho da Bíblia é o amor. Se a gente não lê a Bíblia com esses olhos, você pode fazer disso daqui a maior desgraça da sua vida. Você faz da Bíblia a mãe de todas as heresias, porque aqui tem teologia sistemática. O que é teologia sistemática? É quando você vai pegando trechos, capítulos, versículos e você monta uma trajetória de vida. Então eu começo lá em Gênesis pegando o que é interessante, vou passando pelos profetas, pelos juízes, vou passando por tudo, chego no evangelho, eu vou pegando só o que é interessante, eu monto uma teologia. Essa teologia vai ser o quê? A maneira que eu vou pregar para você. Isso chama teologia sistemática. A gente pode fazer disso daqui uma destruição de famílias, uma destruição de relacionamento. A gente pode fazer disso daqui um inferno. E o intuito do evangelho é ter a mente renovada. Como a mente de quem? Quando pegaram aquela prostituta e levaram até os pés de Jesus, o que ele fez? Já chegaram dando 2 opções para ele. Jesus, qual que é? E a lei de Moisés manda apedrejar. Você é o cara bonzinho, né? Fala que tem que abençoar as pessoas, tem que amar. E aí, o que você faz? Qual foi a resposta de Jesus? Quem não tem pecado? Ele respondeu se tinha que apedrejar ou se tinha que soltar? Não. A ótica do evangelho na sua vida hoje é literalmente fazer das escrituras um meio de você amar cada vez mais. E amar a maneira de Cristo, porque muitas vezes a gente ama a nossa maneira, e a nossa maneira de amar é terrível. Porque até o amor em excesso faz mal. Até ser bonzinho em excesso faz mal. A gente acha que está fazendo certo e no fim das contas você está estragando a pessoa. Tem gente que passa por situações difíceis da vida dela, por coisas que ela mesma causou. Aí você vê aquela situação, você às vezes tem condição de ajudar, e você não analisa o que a pessoa está passando, e você vai lá e corta o processo que Deus estava usando para colocar aquela pessoa no caminho dele. Você corta o processo, porque quem é aqui que gosta de sentir dor? Levanta a mão, tem alguém? Alguém? Eu vou pegar o martelo e vou dar uma martelada no dedinho do pé. Não precisa ser nem ser no dedão, no dedinho. Quem já deu uma tropicada na quina da parede assim, ó? Você tem que chamar Jesus, né, na hora, para não falar outra coisa. Ninguém quer passar dor. Só que aonde que a gente aprende? Onde que você vê as pessoas correndo atrás de Jesus, indo para a igreja, e agora eu juro, eu vou mudar? É na dor, gente. E nós temos um senso de justiça e de amor diferente do senso e justiça de Deus. Você vê que Deus, ele não tem a mínima dificuldade muitas vezes de deixar você gritar, chorar, espernear e não fazer nada. Quantas vezes você já lutou, esperneou, chamou, falou, eu não quero mais ser nada seu, eu nem gosto de você mesmo, porque você não fez o que eu queria, eu estou aqui sofrendo e você não faz nada. E Deus está assim, ó. Sabe por quê? Porque Deus sabe do teu limite. Ele sabe até onde você suporta. Ele não vai colocar um fardo maior do que você aguenta carregar. Ah, mas é Deus que coloca o fardo, não é você que ata o fardo. Você ata um fardo maior do que você aguenta suportar. E aí Jesus fala, vinde a mim todos que estão cansados porque eu vos aliviarei. Não tem outro meio de alívio, irmãos. Queridos clementinos, não tem outro meio de alívio a não ser Cristo. Por isso que o evangelho, quando entra aqui dentro, a sua conduta muda. Porque você não faz mais pelos seus achismos e nem por você. Você começa a fazer conforme o evangelho te ensina. E o evangelho é o melhor caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o evangelho é o caminho da verdade.
Porque se você seguir o evangelho à risca, você vai virar um louco, lunático, fanático, vai começar a fazer um monte de coisa terrível. Podemos aplicar a Bíblia literalmente nas nossas vidas? Quem acha que pode? Levanta a mão. Literalmente, você pode abrir de Gênesis a Apocalipse e o que tiver escrito lá você pode aplicar na sua vida hoje. Podemos fazer isso? Não. A Bíblia existem coisas para nações, existem contextos para épocas, a maioria da Bíblia a gente traduz, a gente traz tudo que foi pregado há 2000 anos e tenta encaixar da melhor maneira e mais sensata possível hoje. Porque existem muitas coisas aqui que não são mais para a nossa época, nem é da nossa cultura. E quem não entende isso, fica comendo na mão dos lobos devoradores. Porque os caras são bons no que fazem. Os caras sabem manipular bem isso aqui. Porque aqui é ferramenta para arrancar dinheiro, é ferramenta para aprisionar, é ferramenta para ser seu dono. Aqui tem. O cara usa a Bíblia para te mostrar ainda. Você não tem argumento, você vai falar o quê? Mas não, está na Bíblia, está escrito. E quando você entende essa separação, entende contextualizar isso, entende trazer isso, o que aplica, o que não aplica, é literal ou não é, aí sim você começa a andar segundo a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. O problema é que a grande maioria dos lugares não vai te ensinar isso. Porque se eles te ensinam isso, vocês se tornam pessoas que têm relacionamento direto com Deus. Vocês se tornam pessoas emancipadas na fé a ponto de não precisar de um guru espiritual para ficar fazendo coisas para você. É óbvio que quando você tem líderes e pastores e pessoas, homens e mulheres de Deus que pode acrescentar na sua vida, quando você tem uma dificuldade, quando você tem uma limitação, isso é natural, maravilha. Você tirar dúvidas, você bater papo, você pensar junto em crescimento do reino, um acrescenta na vida do outro. Mas o cara ser o único cara que pode fazer algo por você, você vai poder fazer uma coisa, você tem que pedir licença para ele, é o fim da picada, cara. E vocês que estão aqui hoje, e principalmente que já frequentaram outros lugares, sabem que é assim. Isso não é agora, isso foi sempre desse jeito. Paulo sabia disso e falou. Você vê que quando Paulo começa a falar, nos fins dos tempos, com comichão nos ouvidos, levantariam para si falsos mestres. Veja só, ele não diz assim, que nos fins dos tempos, os falsos profetas estariam lá e as pessoas iriam até eles. Ele diz que no fins dos tempos, as pessoas levantariam para si falsos mestres. Sabe por quê? Porque a sã doutrina, o evangelho da verdade, é difícil de engolir, gente. Garanto para vocês que tem lugares agora, que este mesmo horário, nesse mesmo momento que está pregando, olha, você vai vencer, essa dor vai passar. Tem gente aqui, ó, Deus está me revelando, tem gente aqui que está com problema financeiro. Levanta a mão aí, eu sei, é você? Vem aqui que vou te libertar agora, em nome de Jesus. E aí cai, estribucha no chão psicologicamente, porque quem não tem problema financeiro? Tem gente que está com problema no casamento aqui, Deus está me mostrando. É muito fácil manipular a fé, é mais fácil do que arrancar doce de criança. Depende da criança, não arranca o doce não. Vai ter adulto que você arranca a fé dele em 2 minutos, manipula a mente dele. E essa reforma foi para que você tivesse acesso a tudo isso aqui, sem deixar ninguém manipular. Por que tem gente roubando hoje em cima do altar? Porque tem gente que entrega. Por que tem gente mentindo? Porque tem gente que vai lá ouvir os caras mentir. Porque a primeira vez que você vai, e você escuta uma baboseira, você vira suas costas e não volta mais, eles iam falar para quem? Para ninguém. Eles não iam falar com ninguém, mas só que nós, cada um de nós, se não mergulha nisso, vocês que estão aqui hoje, é porque vocês entendem do evangelho pouco, gente. Senão vocês não estariam aqui. Porque eu vou falar para você, todo mundo gosta de mensagens que erguem o ego. E não é que a gente não deve pregar, existem momentos específicos para que isso seja ministrado no coração de uma pessoa. Você vai chegar numa pessoa que está passando um momento difícil, por exemplo, de saúde, e vai falar para ela, ó, é bem feito, hein? Fica feliz aí. Não, você tem que deixar que o Espírito Santo alegre ela mesmo na doença. Mas o seu papel é ir lá, abraçar, acolher e falar para ela, estamos juntos, aqui, vamos chorar juntos. Chorar com os que choram e se alegrar com os que... Isso é evangelho. Mas se você não conhece isso, como que você vai fazer desse jeito? É muito bom eu começar a colocar cada um de vocês que aqui vem com o tempo, começar a colocar vocês para dar testemunho aqui.
A partir do momento que eu vim aqui, minha vida era assim, assim, aí agora, depois que eu vim, aí tudo mudou, hoje eu melhorei, eu sou discípulos. É maravilhoso. Aí tá o cara lá do lado, você chega lá e fala assim, eu cheguei aqui falido, arrasado, hoje eu tenho uma empresa, 50 funcionários, comprei uma Land Rover, uma casa como é que chama lá? Não, Fortaleza já é de pobre já. Lá no Belágio, e nesse aí, minha vida mudou. Aí o carinha que está do lado está desempregado, lazarento, coitado, passando fome. O que ele vai falar? Nossa, é ali. Aí chega na hora da oferta, fala assim, agora é a hora que Deus vai provar. Porque a viúva deu tudo que tinha. Você tem que dar tudo que você tem, para Deus provar a sua fé. E aí Deus vai derramar na sua vida. O cara dá o que não tem, gente. Fica fácil. E era o que aconteceu lá no Lutero. E era o que já acontecia lá atrás. Porque o Simão Mago queria fazer isso. Já estava acontecendo. Lembra aquela mulher que ficava gritando na rua? Quando via os dois lá? Olha aí os homens de Deus. Olha o capeta gritando. Olha os homens de Deus. O Paulo vai lá e repreende. Foi Paulo, vai lá e repreende em nome de Jesus. Expulsa o capeta da mulher e os caras ficam loucos. Porque ela dava muito lucro para ele. Sempre vai ter gente querendo ganhar dinheiro nas costas das pessoas. E essa reforma trouxe tudo isso. Só que olha só que interessante, numa das teses e tudo que Lutero acreditava que existir escravos e senhores era a vontade de Deus. Era uma das coisas que ele acreditava, que era da vontade de Deus, ter escravos e ter senhores. A gente pode ter hoje escravo? Vamos comprar um escravo ali embaixo? Nós vamos na feira comprar um escravo? Podemos fazer isso? E olha o que ele escreveu por causa disso. Quando começou aquela briga, um vai matando o outro e tal, Lutero escreveu o seguinte: quem puder que bata, que mata ou que fira, secreta ou abertamente, relembrando que não há nada mais peçonhento, prejudicial e demoníaco do que um rebelde. Ele mesmo foi um rebelde, porque ele se rebelou contra aquilo que ele achava errado. Mas a gente não pode tornar aquilo que a gente acredita numa verdade absoluta. E eu acho que esse é o maior caráter que um cristão pode ter, de que um homem e uma mulher de Deus pode ter. Por mais que a sua fé seja uma fé de tirar o chapéu, por mais que na sua vida esteja funcionando tudo, e que você já pregue com a sua vida, as pessoas, você não precisaria nem falar, a pessoa olha para você e olha e fala, pô, essa pessoa aí é bacana o casamento dela, bacana as finanças dela, ela se relaciona com tudo bem, é uma pessoa assim que aparentemente é o comercial de margarina. O que essa pessoa faz para ser desse jeito? A pessoa tem que pensar isso de você. E por mais que você pregue, você não tem que ir lá impor o que você acredita como uma verdade absoluta. Talvez funcione para você, mas ela não tenha, ou ela tenha limitações para desenvolver o que você desenvolve. Mas ela vai achar um outro meio, porque o Senhor é assim. Na minha casa, há muitas moradas. O que ele está dizendo? A gente pode interpretar como isso, que de várias maneiras Deus age. Aí você vai falar, pô pastor, mas você está pregando tudo isso, então você quer dizer que só aqui Deus está? Deus nem está aqui, Deus está em cada um de nós, o Espírito Santo está aqui no meio, porque nós nos chamamos Ele para se fazer presente, mas Ele não está nessas paredes. Então que só aqui preste, todas as outras igrejas estão erradas? Não, Deus vai agir lá também. Paulo diz, é bom que haja heresia entre vocês, para que vocês aprendam e cresçam. É óbvio, eu mesmo não posso reclamar, porque eu passei por igrejas que para mim, no meu contexto teológico, não eram boas, mas de alguma forma me levou a chegar onde eu estou hoje. Eu só não sou obrigado a continuar lá vendo aquilo que é errado, mas de alguma forma, o que eu aprendi de Jesus, o que eu sei hoje, e o porquê me deu raiva e eu fui buscar mais, foi porque eu via coisas lá que eram certas e outras eram boas, não era tudo ruim. O problema é que o tempo vai passando, e esses caras vão se aproveitando, e as pessoas não acordam, principalmente se estiver conveniente para elas. Então quando a gente olha para essa reforma protestante, nós estamos aqui hoje porque alguém lutou por isso um dia. Foi briga, foi morte, ele foi excomungado da igreja, e mesmo assim muitas coisas litúrgicas continuaram por muitos anos daquele jeito. Passou 500 anos, o que mudou? O que mudou hoje é que qualquer um pode abrir uma igreja. Você aluga um prédio, põe o nome, coloca um microfone velho com uma caixa de som e começa a entrar gente lá dentro. Isso foi o que mudou. Isso é bom? Não sei até que certo ponto isso é bom. Eu acho que para isso acontecer, deveria ser como qualquer outra profissão. Como essa não deveria ser remunerada, e se fosse remunerada, debaixo de um contexto de aprovação de todos.
Mas assim como um advogado tem que fazer faculdade e depois passar na OAB, e o médico tem que fazer residência e estudar vários anos para poder cuidar, eu acho que um pastor deveria ter uma faculdade, no mínimo, de teologia e passar por alguma coisa para poder estar aqui falando alguma coisa para vocês. Porque alugar um lugar, subir e ficar falando o nome de Deus, qualquer besteira, é ridículo, e é por isso que está do jeito que está aí. Se hoje saísse uma lei, um decreto hoje, a partir de agora as igrejas só podem abrir se tiver um pastor, o pastor que for presidente lá, o cara for teólogo com faculdade, você ia ter noção do tanto de igreja que ia fechar. Ia ficar meia dúzia. Mas, infelizmente, está do jeito que está. E é por isso que nós precisamos de uma outra reforma, para colocar algumas coisas no lugar. Porque de verdade mesmo, quando você faz uma faculdade de teologia não ligada, e detalhe, faculdade não pode ser ligada à denominação não, para que os caras não insiram na sua cabeça aquilo que eles acreditam. Tem que ser faculdade tipo de escola normal mesmo. Você vai lá e faz uma faculdade e aprende a teologia sem pender para nenhum tipo, nem católico, nem evangélico, nada. Para você criar dentro do teu coração as direções que o Senhor vai determinar. E mesmo assim eu creio que ia ter um monte de gente que ia fazer isso só para poder ganhar dinheiro. E essa reforma protestante foi isso aí, ó. Aí acontece que em 1861 houve a primeira tradução da Bíblia para português. Quantos anos depois, praticamente? Praticamente 300 anos depois, a primeira tradução. Sabe o que é mais louco disso? E agora eu vou entrar no que eu quero pregar hoje. Quem aqui, provavelmente vocês viram o vídeo que eu fiz sobre o que está acontecendo com o Ed René esses dias aí. Quem viu e entendeu, levanta a mão, para mim saber. 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Quem não sabe, o Ed René é o pastor da IBAB, da Água Branca, uma igreja com 6 mil membros aí. O cara transformou a igreja de 200 membros para 6 mil, e ainda prega contra o dízimo. Apesar que ele prega contra o dízimo, ainda mesmo assim ele consegue te fazer doar. Isso que é o mais legal. Mas veja só, e esses dias ele estava pregando uma série de pregações chamadas Cartas para o Novo Mundo, e ele veio pregando, Coríntios, veio pregando as cartas, são 13 cartas. Quando chegou na última carta, foi a carta a Filemon. Você nunca vai, raramente você vai ouvir um pastor pregar sobre Filemon. E ele pregou já uma mensagem sobre isso, muito bacana, alguns anos atrás, e agora nessa Cartas para o Novo Mundo, ele veio trazer uma mensagem. E quem assistiu essa pregação inteiro e tem um pouquinho de discernimento, entende o que ele quis dizer lá. O que ele quis dizer lá é o que eu preguei até agora. Que essa maneira de ler a Bíblia com os olhos de Jesus tem que nos ajudar a interpretar essas palavras como Jesus interpretaria e não como homem. Porque nós homens temos o nosso senso de justiça. E existem muitos homens que usam a palavra de Deus para amedrontar, afrontar e aprisionar pessoas. E a carta de Filemon, quem não sabe, eu vou resumir rapidinho, é uma carta onde Paulo manda essa carta pedindo algo para Filemon, que era o senhor de escravos. Ou seja, lá na época de Jesus, era normal essa cultura. 1500 anos depois, isso também continuava acontecendo. E aí, hoje, a gente lê carta de Filemon e não tem muito o que fazer. Nós temos algumas coisas para tirar ali da carta de Filemon. Porque o que acontece? Onésimo, que era o escravo, foge ali de Colossos e vai lá para bem longe, bem pertinho, lá para Roma. É pouquinho, estava quase 3 mil quilômetros de distância só. Eu não sei como que ele conseguiu chegar lá, mas ele chegou. E aí ele chegou, ele deve ter feito alguma coisa errada para ajudar, porque ele foi preso. O cara foge 3 mil quilômetros, chega lá e é preso. Não era melhor ter ficado em casa mesmo. Porque aí ele está lá dentro da cadeia, lá dentro da cela. Imagina só, você chegando numa cidade, quantos meses será que Onésimo levou para chegar até lá? Quantos dias de noite de fome, a luta, o desespero que ele devia estar fugindo. Porque o Filemon não devia ser bonzinho, né? Porque senão ele não ia fugir. Você tem um senhor que é bonzinho, você vai fugir por quê? E aí então ele foge, ele faz alguma coisa lá e é preso. E quando ele entra na cela, imagina só quem já viu essa cena de quando o cara é preso, ele vai chegando na cela e dentro da cela já tem um monte de gente dentro da cela. Aí você já entra com aquele medo, tipo, todo mundo olhando para você com aquela cara, né? Você é um estranho ali no meio. E aí você senta lá no cantinho, que é o que o Onésimo deve ter feito. E o Paulo já deve, pela misericórdia de Deus, ter ido perguntar: ô filhão, tudo bem? Como é que você está? O que aconteceu? E tal. E começaram a bater um papo ali. E aí o Onésimo conta para ele: eu fugi, cara, eu era escravo. E, cara, a minha história é longa. Mal sabia ele o que Paulo tinha passado para estar ali.
E aí então ele contando, ele desenrola. Então eu morava lá em Colossos, lá, e quando ele fala a palavra Colossos, acho que Paulo já fica assim, né? E o meu servo, eu fugi dele. Quem que é seu servo? É Filemão. Quem é o seu senhor? Perdão. Quem é seu senhor? É Filemão. Não acredito. Filemão é filho meu na fé. Está resolvidos os seus problemas. Organizações Tabajara. Vou mandar uma carta para lá e vou conversar com o Filemão, porque Filemão é chegado meu. E Paulo manda uma carta para Filemão. E aí, Filemão, beleza? Lembra de tudo que eu te fiz? Você deve sua vida para mim. Não quero te forçar nada, eu quero te pedir um favor, mas não se esqueça do que você me deve. Tipo assim, Paulo manda uma carta desse naipe para ele. Sabe o que eu fiz para você, Filemão? Nem conta, tá? Não estou falando nada por causa disso não. Mas, Filemão, eu espero muito que você receba de volta agora um carinha que fugiu daí, chamado Onésimo, que era seu escravo, sabe? Então agora, eu quero que não mais o Onésimo volte para casa como escravo. E ele vai pregando isso, Ed. Aí ele fala assim, você imagina, naquela cultura que era normal, imagina só a situação que ele colocou Filemão. Filemão tem que agora receber Onésimo não mais como escravo, mas como filho, irmão. Agora o Onésimo não ia tomar mais lambada nas costas, nem dormir lá no celeiro, agora ia sentar na mesa com o Filemão e comer, porque é isso que o Senhor nos ensina em João 15, que temos que ser, amigos, olho no olho. Você já viu que senhor tem escravo, coronel tem soldado, patrão tem funcionário, mas amigo não tem amigo mais. Eu sou seu amigo mais do que você. Eu sou um grau de amigo acima do que você, meu amigo. Não, amigo é amigo. Todo mundo olha olho no olho. Isso é amigo, é sentar na mesa junto e dividir a conta. É esse tipo de relacionamento aqui que Paulo está falando para o Filemão. Filemão, você recebe Onésimo agora dessa forma, beleza? E põe na minha conta se ele ficou te devendo alguma coisa aí. Que na verdade você deve para mim também. Então você imagina só a situação de Filemão. Falou, bom, agora Onésimo volta. Todo mundo sabe que ele tinha fugido, ele volta. E agora o cara volta, em vez de ser escravo, senta na mesa. Imagina só o que os outros escravos, porque ele não tinha só Filemão de escravo, não tinha só Onésimo de escravo. Imagina o que os outros escravos iam pensar. Vamos fugir também, porque se nós fugir, quando nós voltar, a gente volta agora sem ser escravo. E se os outros senhores lá também ficassem sabendo, o que Filemão está fazendo? Que negócio é esse? Imagina o rolo. E o Paulo sabia, porque o que o Paulo queria era isso, porque o que o Evangelho ensina é justamente isso. O Evangelho ensina, olha, acabou essa história de que você é melhor do que o outro, cara. Não tem mais esse negócio, agora todo mundo é igual. O Evangelho ensina a amar, ensina a cuidar. E o Paulo, por entender isso, falou, Onésimo, Filemão, você aprendeu isso, eu sei que você está fazendo umas reuniões na sua casa, que o negócio está sendo bom, você está sendo um servo de Deus, então agora, pratica, porque é muito interessante. Sabe, é interessante porque quando você aprende uma coisa e não usa, é a mesma coisa que você não ter aprendido nada. Na verdade, era melhor nem você ter aprendido. Então imagina essa situação, você consegue desenhar esse cenário na sua cabeça? E aí, terminando essa mensagem, o Ed René falou, precisamos atualizar as Escrituras para sermos cartas para o novo mundo. Precisamos ressignificar as Escrituras. Eu não posso e não aceito mais deixar 2 ou 3 versículos manipular a minha mente para que a gente possa ter preconceitos contra os homossexuais, contra os negros, contra as mulheres. Ele estava pregando isso. E aí virou esse rolo que está na internet agora, todo mundo destruindo ele, ganhou campeão de herege número 1, agora nos grupos, e tá essa desgraça que tá. Só que na verdade todo mundo é hipócrita. Todo mundo é hipócrita, porque se você for olhar, desde 1861, quando João Ferreira de Almeida, que foi um padre, que traduziu a Bíblia, 100 anos depois o povo estava desesperado para atualizar. E provavelmente você tem na sua mão, você que está me assistindo aí, tem na sua casa, uma Bíblia João Ferreira de Almeida corrigida. E foram mais de 1.900 erros de tradução. Agora a pergunta é, e esses 100 anos que as pessoas ficaram acreditando no que estava escrito nessa primeira versão da Bíblia, com um monte de coisa errada? Aí não tem problema nenhum, aí ninguém liga. Aí depois mais um pouquinho, teve outra, em 1864 começou
Almeida, revista e atualizada. Oh, meu Deus, aí não tem problema, vamos fingir que a gente não está vendo, faz de conta. 800 erros de tradução, com coisas graves, gente, com coisas que mudam as doutrinas de Cristo. Você sabe o que é doutrina? É tudo que é realmente aplicável como dever na sua vida hoje. Doutrina é isso. Usos e costumes, você precisa pôr um terno, porque senão você não vai para o céu. Não tem que dormir de calça, o homem de terno, que se Jesus voltar você fica. Isso é doutrina humana, não está na Bíblia. Agora doutrina para salvação, que a salvação é pela fé. É pela fé. Não vem de vocês. É dom de Deus, e são doutrina. Amar o próximo como a ti mesmo, é tudo que Jesus ensinou, que Paulo ensinou para a gente estar em Cristo. E é interessante, porque aí longo nos anos foram seguindo. Em 1949 teve outra atualização, em 1969 outra, em 1995 outra, em 2009 outra, e em 97 foi revista de novo. Essa do Novo Testamento de 2009 vem com algumas mudanças a fim de trazer clareza. Por exemplo, em 1 Coríntios 13, 1, eles trocam a palavra caridade por amor. Troca. Essa palavra aqui não é tão legal, vamos mudar essa palavra. E quando Lutero tentou lá, não pôde acrescentar uma palavra, mas aqui foi feito uns vários, aí tem revista corrigida fiel, revista corrigida atualizada, Nova Almeida atualizada, NVI, NTLH, Thompson, King James, Almeida, revista atualizada e corrigida, e todas essas mudam um monte de coisa. O contexto geral da palavra é o mesmo. Que para mim e para você, quando vamos lá comprar uma Bíblia, na verdade a gente não fica lá perguntando para o dono da loja, mas você sabe se isso aqui está com a tradução original do grego, do hebraico, se é os escritos originais da palavra de Jesus, que ele usou o acha aqui quando falou do Espírito Santo, é essa aqui mesmo? Ninguém sabe nada disso, cara. Aí quando alguém fala, olha, não olha mais para a Bíblia com o olhar de juiz, porque esse papel não é seu, cara, você não tem essa justiça. Olha para a Bíblia com olhar de amor. Amar o próximo como a ti mesmo. Em vez de você ir lá em Romanos e falar, olha só, os homossexuais herdarão o reino dos céus. Quem é eu e você para querer falar quem vai e quem não vai, cara? Se a gente for, já estamos no lucro. Já é bom demais da conta. E se a gente olha a Bíblia desse jeito, a gente está fazendo o quê? Atualizando as palavras do Evangelho para um contexto de um coração cheio do amor de Deus, para uma visão com a ótica de Jesus, com a visão daquele Jesus que diz assim, cadê aqueles que iriam te apedrejar? Eles não te condenaram, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Você acha que ela não pecou? Claro que pecou. Mas aí quando fala isso, o que acontece? O cara prega isso, mas eles pegam um pedaço isolado do que o cara estava falando, sem entender todo um contexto, e dá nessa porcaria que deu, enquanto os outros estão fazendo fogueira santa na cara dura, mandando você dar tudo, ninguém está nem aí, você está entendendo? Enquanto os caras estão falando aqui, para construir uma porta de 10 metros, mandando você passar pela porta da prosperidade, da 7 sexta-feira da vitória, e ninguém está nem aí. Falando que se você não der o dízimo, o devorador vai comer sua perna, sua casa, queimar seus eletrodomésticos, e se você não der, Deus vai te pegar, e ninguém está nem aí. Aí quando tem um ou outro que ainda prega alguma coisa que presta, que dá para você sentar e ouvir, que acrescenta na sua vida, que muda, que é o meu caso, por exemplo, quando eu comecei a querer acordar, eu falei, e agora, onde que eu vou? Eu vou aqui, um pior que o outro, vou ali, um pior que o outro. Era esses caras que eu escutava. Era esses caras que eu escutava e falava, mano, isso aí que esse cara está pregando faz sentido, porque é nítido que está isso aqui. E o que esses caras pregam para manter essa estrutura montada não faz sentido. E aí, nessas conversas, inclusive eu estava participando de um dos grupos de debate, eu falei, você assistiu a mensagem inteira? Não, nem perdi meu tempo. Você vai esperar o quê de uma pessoa dessa? Porque é fácil, cara, você julgar e falar de uma coisa que você não sabe profundamente, não entendeu, não ouviu. E ele pode ter errado? Pode. Ele podia não ter falado o que ele falou, né? Mas isso está acontecendo durante todos esses anos. E ninguém está nem aí. Você vê alguém brigando, saindo com placa na rua, agora a versão atualizada e corrigida, heresia, não podemos mudar a Bíblia. Olha só, NTLH não fala as mesmas palavras do que a outra Bíblia. Nova tradução da linguagem de hoje. E ninguém está preocupado com isso, mas quando alguém ministra, cara, para de acusar os outros, porque no mesmo lugar que diz que os homossexuais não herdarão o reino de Deus, os mentirosos, os caluniadores, os difamadores, os preguiçosos não herdarão o reino do céu também, cara. Ou seja, cada um de nós tem alguma coisa dessa aí. Somos todos desse jeitinho.
Só que é muito fácil você apontar o erro do outro. Nunca se esqueça, quando você aponta o dedo para alguém, tem 3 voltados para você e 1 para o alto. E é esse amor que a gente precisa ter dentro do nosso coração. É ler isso aqui com o amor de Cristo, porque nós somos cristãos. E o Ed Renner falou, nós não somos seguidores de um livro. Terrível ouvir isso, né? Porque Jesus não disse assim, a Bíblia é o caminho, a verdade e a vida. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quem não tem esse entendimento não entende, porque, poxa, isso aqui é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Não podemos mudar isso. Mas a carta de Filemão, por exemplo, não serve para os nossos tempos, cara, no contexto que seja gerado, que nem tem mais escravo, né? No Brasil não, em outros países sim. Se for pregar isso na Coreia do Norte, onde tem os centros lá de concentração, quem aqui já falou Latitude 1040? É um lugar onde vive quase 2 milhões de pessoas que não ouviram falar nem do Evangelho, nem sabem o que é isso. Elas nascem dentro de um centro de concentração, elas não sabem o que é a palavra amor, elas não sabem o que é a palavra carinho, elas não sabem. Elas crescem como bicho ali dentro, e elas comem ração. E se você entrar no YouTube, você vai pesquisar lá, tem 1 ou 2 ou 3 que conseguiu escapar desse lugar, contando como é lá dentro, mas é impossível chegar lá. E as pessoas não sabem, e eles têm os dias de alegria deles, é quando eles vão matar uma das pessoas que fez uma coisa errada, tentou fugir, não conseguiu, eles capturam, aí eles fazem tipo uma reunião e matam essa pessoa na frente de todo mundo. Aí a menina contando que isso era a alegria deles, quando tinha alguma coisa diferente, aí ia lá morrer, matar alguém. E tipo, não sabe quem é amor entre pai, mãe e filho, é um negócio muito estranho. E eu falando isso para vocês aqui, vocês devem estar pensando assim, isso aí é loucura que você está falando. Não existe isso aí, tá doido? Não pode ser, no atual século 21, a gente vive, tem lugar que vive assim? Tem lugar que vive assim. Da mesma maneira que se eu contasse essa historinha de Lutero para você, que sem você saber que teve essa guerra, derramamento de sangue, para você ter acesso à sua Bíblia e poder sentar em qualquer denominação, qualquer lugar que você quiser, você também ia falar, isso é loucura. Agora a questão é, será que a gente tem a disposição para pôr a cara para bater, se for em nome de Jesus? Ou será que a nossa disposição é vir num culto de domingo, sair, comer um lanche bem gostoso na hora de ir embora para casa, e na segunda a gente vai para os nossos maravilhosos trabalhos, ou quem não trabalha fica dormindo, e a vida que segue? Então, por mais que a gente não viva isso, porque glórias a Deus não existe esse tipo de coisa no Brasil, a gente tem que ter consciência que alguém viveu isso, para que hoje nós tivéssemos essa paz aqui, ó, que excede todo entendimento. Você nem entende porque você está aqui, nem porque você tem paz, mas é a paz que excede entendimento, porque pessoas pagaram um preço alto. Jesus morreu por todos, mas teve muita gente que também morreu e que passou por maus bocados para tudo chegar onde chegou. Agora, o mínimo que cada um de nós tem que fazer aqui, de verdade, é ser grato por tudo isso. É sermos pessoas gratas por esse amor, por tudo que passaram, e a gente dá o nosso melhor para as coisas do reino de Deus. Gente, o que eu mais tenho sonhado ultimamente é que nós venhamos ser uma comunidade acolhedora, que abrange, que alcance pessoas em todos os contextos que a gente puder, com que cada um de você puder contribuir na vida de alguém. Que vai chegar um tempo que você vai ter que doar um dia seu para cuidar de pessoas na área que Deus te deu, para ajudar elas a melhorar de vida, cara. Porque enquanto a gente não fizer isso, a gente está sendo seguidores de Jesus. Hoje eu estava falando com uma pessoa, ela falou assim, nós temos um templo alugado que nós pagamos por mês, onde a gente usa 8 vezes por mês. E o resto do tempo, isso aqui está fechado, inútil. Inútil, a gente podia estar desenvolvendo alguma coisa para alcançar vidas de alguma forma. Eu não sei como fazer isso, eu tenho orado ao Senhor para que Ele me ajude nessa situação. Mas eu sinto que está chegando o tempo da gente começar a desenvolver alguma coisa, sem querer nada em troca realmente, sem olhar somente para as nossas vidas, olhando com a ótica de Jesus, que nasceu com o intuito de morrer por nós. Ele já sabia o que ele ia passar, ele não queria passar, mas ele foi. E lembra que eu já preguei da vontade boa, agradável e perfeita? A boa é você falar que você é cristão. Agradável é quando você prega e alguém recebe e se converte. E a perfeita é quando você sofre pelo Evangelho, porque a perfeita vontade de Jesus e de Deus foi feita quando Jesus
estava lá chorando e falou: Senhor, Pai, eu sei o que vai me acontecer, se for possível, passa de mim esse cálice, eu não quero ser crucificado, eu não quero ser pregado, eu não quero ser cuspido, eu não quero apanhar com aquele chicote que eu sei que vai doer, eu não quero passar aquela vergonha de ser humilhado, eu não quero. Isso é o passa de mim esse cálice. Mas se for possível, mas não era possível. Tipo, Deus falou: mas não é possível, né? Você sabe que você vai ter que passar por tudo isso, mas eu vou fazer a tua vontade. E quando Jesus morre naquela cruz, ele fez a vontade perfeita de Deus. As maiores vontades perfeitas de Deus que você vai fazer na sua vida é sempre quando tem dor para você fazer. Porque quando você faz e está facinho, é a vontade agradável, que é gostoso fazer. E talvez para você que está aqui hoje, e você que está assistindo e parou para assistir, já o sacrifício está sendo só escutar isso aqui. Porque na verdade você não queria nem estar ouvindo isso. Já é fala, não, o pastor foi na luta, hein? Eu nem queria estar aqui, de verdade mesmo, eu queria estar fazendo uma outra coisa mais legal, assim. Assistindo uma série, comendo alguma coisa boa. Eu não queria ter saído da minha casa para vir aqui, mas acabei vindo. Já está sendo um sacrifício isso. Então a gente tem que fazer o quê? Ressignificar o que as escrituras significam para nós, o que essa palavra de Deus aqui fala. Olha só, porque senão, se a gente usar a nossa Bíblia com nossa justiça, porque a justiça de Deus é perfeita, a nossa não é não. Quantas coisas boas você já fez para quem você não devia ter feito, e quantas vezes você já deixou de fazer coisas que você deveria ter feito para alguém e não fez também. Porque se você continuar querendo usar a Bíblia como a sua regra de justiça, você vai usar a Bíblia com um olhar farisaico. Os fariseus eram os mestres da lei, eram os entendedores, e era desses aí que Deus dava de dedo na cara, hein? Chamava de sem vergonha, fariseu hipócrita, raça de víboras. E a gente fica tentando nesse meio tempo assumir o papel de Deus, de ser esse juiz. E nós não temos que tentar fazer isso. O nosso papel não é ser juiz. O nosso papel é amar. E amar a maneira de Jesus. Sem amar a maneira de Jesus, você vai amar errado. A gente passa por isso direto. Porque a gente ama demais pessoas que não deveriam receber tanto amor daquele jeito. Porque quando você ama demais e faz demais, chega uma hora que aquilo que você faz se torna uma obrigação, não é mais recebido como amor. E aí você pecou e você errou. Porque Jesus quer que a gente cresça na graça e no conhecimento. Mas fica vendo se Jesus fica vindo dando coisinha na sua boca assim, ó. Você que não busca não, para ver se você vai ter intimidade com Deus. Ele já fez o que tinha que ser feito. Agora, parte de nós. E o que eu mais desejo é que cada um venha ter fome e sede de Deus a cada dia mais, para que a gente crescer cada dia mais, para que quando a gente chega aqui, num domingo, numa quarta, numa terça, e for entoado louvores aqui, a gente não vem entoar louvores de qualquer jeito. Porque, se você for ler, não vou lembrar, é Amós, se não me engano, 5, Deus falando assim, eu acho horrível isso que vocês fazem aí, a maneira como vocês adoram, os cultos que vocês têm feito, as musiquinhas que vocês têm cantado. Vocês sabem que música que eu quero ouvir? Se eu perguntar para vocês aqui agora, que música que Deus gostaria de ouvir aqui agora você cantar? É o que Ele fala. Então, quando a gente sai para se reunir em nome de Jesus, que a gente saia com o coração voltado a isso mesmo, a entoar o melhor louvor, a preparar o nosso coração para a palavra que vai ser semeada nos nossos corações. Como eu falei no domingo passado, você não pode voltar para sua casa hoje como você chegou aqui. Se você entrou aqui hoje, depois de ouvir tudo isso e não muda nada, o evangelho não está entrando na sua vida não, cara. Você precisa ressignificar realmente seus conceitos do que é evangelho e do que você está fazendo vivo. Porque Deus não te fez para viver, morrer, pagar conta e acabou. Não, Ele te fez para viver o melhor de Deus aqui enquanto você está aqui. Talvez o melhor de Deus vai ter momentos difíceis que você vai passar. É isso mesmo? É Amós 5? Não? Depois eu mando para vocês no particular. Mas ele descreve os cultos de hoje. Porque eu vou pregar sobre isso na próxima pregação. E já está anotado aqui já. Então eu vou estudar sobre isso. Mas veja só.
Eu não quero entrar muito profundo, senão vocês já vão saber mais ou menos o que eu vou pregar lá. Então vamos deixar com um gostinho assim de quero mais, que aí semana que vem vocês vão... Ele vai pregar sobre tudo que a gente não deve fazer, né? Sabe uma maneira boa que a gente tem? É olhar o que as pessoas fazem de errado e falar, ó, isso é o que você não deve fazer. Tá vendo aquele ser humano ali? Não seja daquele jeito. Já é um ótimo caminho já. E a nossa justiça, se a gente for olhar com a nossa justiça para o evangelho, para querer acusar pessoas, a gente vai ser juízes injustos. Porque o nosso senso de justiça é um lixo. Principalmente quando tocam no dos seus. Já viu quando toca no do seu? Pode estar errado. Mas nem precisava de tudo isso também, né? Na verdade. Mas quando é com os outros, certo era já pôr fogo ali na cruz, ali a gente malhar o Judas já. É o mínimo que merecia. Esse é o nosso senso de justiça, e Deus é imparcial. A Bíblia diz que Ele está com os ouvidos inclinados para ouvir o clamor. De quem? De quem clama. Amém? Ministério de louvor. Qual é a importância dessa reforma protestante agora na sua vida? É apenas um dia? Ai, pastor, é legal essa história que o senhor contou aí, mas na verdade nem acredito muito, já faz tanto tempo assim, né? Não, tem que ter valor. Sabe, eu já falei isso esses dias. É muito interessante que você só sabe o valor de uma coisa quando é você que faz ela. Quando é você lá que vai lá e doa seu tempo. E você quer ver o pior de tudo? É quando você recebe, em vez de você receber. Não faço por elogios. Mas quem é que não gosta de? Cara, que bacana isso aí que você fez. Nossa, muito legal. Você fica feliz, meu. De saber que o que você está fazendo está gerando uma bondade no coração das pessoas. Está ajudando alguém de uma certa forma. Como a gente vive pregando aqui. É muito bom saber que alguém melhora de vida porque você acorda. Quantas pessoas têm mudado de vida porque você levanta amanhã cedo? Ixi, pastor, nem a minha mesmo. Tá vendo? Tem que ressignificar as escrituras mesmo, tem que atualizar. Atualizar o que? As letras que estão lá? Não. A maneira do valor que ela tem no seu coração. Talvez essa atualização que precisamos fazer das escrituras não é mudar a letra como Lutero tentou e muitos outros quiseram fazer. Mas é simplesmente atualizar a maneira que ela está encaixada aqui dentro. Atualizar o valor que essas folhas aí, que talvez você esteja na mão hoje, pode parar o fundo. Talvez nem a Bíblia a gente está carregando mais. Não faz nem sentido. Está no celular, mas talvez a importância desse livro sagrado nem tenha, na verdade, tanta importância assim pra gente. Porque talvez a gente nem pare tanto para ler isso. E talvez eu tenha tanta coisa para fazer que nem me importa mesmo o que está escrito lá. Eu prefiro no domingo escutar o que alguém fala lá, dar glória a Deus, aleluia, amém, virar minhas costas e ir embora. E é esse tipo de atualização que temos que fazer. Que valor isso tem para nós? Porque enquanto isso não tiver um valor de suma importância, preste atenção no que eu vou falar. Enquanto isso não tiver um valor de suma importância na sua vida, você nunca vai viver coisas profundas com o Senhor. E olha que Ele é misericordioso, pode até fazer milagres na sua vida, mesmo sem você precisar, mesmo sem você estar nem aí, porque Ele faz milagre na vida do ímpio também. Esse é um Deus do amor. É o Deus que faz chover na casa do ímpio e na casa daquele que tem temor. Só que o ímpio, quando recebe o milagre, às vezes diz graças a Deus, mas 2 minutos depois, ele nem lembra mais. Mas quem tem vida com Deus, quando vem uma brisa suave, ele sabe glorificar e agradecer. E dizer, somente glórias a Deus. Sola Escritura. Tio Nico, quando foi pregar na Lagoinha, olha que a Lagoinha é um palco de muitos artistas gospel, que faz gente chorar, que faz gente sentir o Espírito Santo, que faz sinais, prodígios e maravilhas. E o tio Nico, quando foi pregar lá, quem sabe quem que é o tio Nico? Não, vocês não sabem? Que é o Augusto Nicodemos, presbiteriano, quietão, para dar o apelido dele é tio Nico. Quando ele chegou na Lagoinha, a primeira palavra que ele disse foi sola Escritura, somente palavra. E talvez eu e você que não somos do reteté,
Nem a palavra está fazendo mais sendo suficiente para cada um de nós. Mas quando Pedro olha para Jesus, depois de Jesus ter sido abandonado por vários e vários discípulos, essa é uma das passagens que eu mais amo da Bíblia, porque quando falo isso eu sinto vontade de chorar. E eles abandonam Jesus, e Jesus olha para os 12 e fala: e aí, vocês também vão embora? O Pedro olha para Jesus e fala: não, nós não vamos, Senhor. Sabe por quê? Porque só Tu tem palavras de vida eterna. Será que isso é suficiente para mim e para você? Para mim é. Uma vez eu escutei e falei assim: como que você suportar tanta coisa que você tem vivido na tua vida com Cristo e nunca ter vivido um milagre sobrenatural de Deus? Fala: não sei, mas a palavra dele me basta. Não é que eu não gostaria de viver algo sobrenatural de Deus. Eu quero ver isso aqui lotado e não caber mais, e crescer mais, e tudo isso, não por causa que o pastor prega bonito, mas sim que o amor de Deus é gerado através de uma comunidade, e de que a gente possa ser pessoas que possam gerar esse amor não só através da fé, como o Tiago, da palavra, como o Tiago descreve. Você fala que tem fé, mas eu mostro a minha através das obras. Eu sonho com isso. E se for da vontade de Deus, ouvir esse meu clamor e esse meu desejo e atender isso um dia, nós vamos ser uma comunidade conhecida não só a nível de cidade, mas a nível nacional, a nível mundial, como uma comunidade que realmente ama e que não tem interesse por poder e nem por dinheiro. Que quem adentrar por aquela porta e permanecer, vai ser pessoas que têm realmente o coração voltado ao verdadeiro evangelho, porque sola escritura, somente a palavra basta. Você está aqui hoje porque um dia uma das palavras do evangelho entrou no seu coração, mudou a sua vida. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Vamos louvar de todo o nosso coração. Será que você consegue entregar o seu melhor hoje? Será que consegue fazer pastor, mas eu já fiz legal a hora que eu cheguei. Mas cara, esse é o momento que você tem. O momento que nós temos para adorar é agora. Nós não sabemos daqui 5 minutos. Nós não sabemos daqui 5 minutos. Nós não sabemos o que vai acontecer. Entregue o seu melhor ao Senhor. Chore na presença dEle. Peça perdão a Ele do pouco caso que às vezes a gente faz relacionados às coisas de Deus. Somente Cristo. Amém? Aquieta minha alma, só meu coração ouvir tua voz. Chama pra perto, só assim eu não me sinto só.
dele, então me esconda no teu coração, me amarra a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor. Eu sei largar tudo. Vai ser difícil, eu sei. E se eu cair, a tua mão me levantará.
noite, a graça e paz, amém? Agora é o momento de falar de um assunto muito espiritual, é o momento de falar de dinheiro, é o momento de falar de um assunto que Jesus falou muito, né? Jesus falou imensamente sobre o dinheiro, e como o pastor pregou agora, quando a gente fala da nossa justiça, quando alguém mexe com um dos nossos, a gente sai do sério. E quando falam em dinheiro, no nosso dinheiro, a gente também já fica com o pé atrás. A gente também já sai do sério. Então, hoje eu quero falar a respeito de que o dinheiro mexe com a gente. Então, a primeira coisa, a gente precisa entender, o dinheiro não é neutro na nossa vida. E lá em 1 Timóteo 6, no versículo 10, Paulo vai dizendo: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro não é neutro na nossa vida. Se a gente estiver passando na rua e tiver um pedaço de papel no chão, a gente passa por aquele pedaço de papel. Agora, se a gente estiver caminhando e tiver uma nota, não importa o valor da nota, a gente para, pisa em cima, dá aquela olhadinha, vê se não tem ninguém olhando, pega e leva embora. Então, a primeira coisa é a gente entender que o dinheiro tem poder sobre nós, né? E o mundo é governado segundo a lógica de Mamon. Então, nem todo dinheiro é Mamon. O dinheiro é Mamon quando você eleva ele à categoria de Deus. Quando ele vira o seu Deus, aí ele vira Mamon. A gente vai falar de um contentamento do Evangelho. Ainda em 1 Timóteo 6, versículo 7. Pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. O Evangelho fala de uma satisfação que o dinheiro não compra. E esse mundo que é carregado de consumismo sabe disso. Quem se lembra daquela propaganda? Tem coisas que o dinheiro não compra. Para todas as outras, existe o seu cartão de crédito. Só que a propaganda do mundo, governado segundo a lógica de Mamon, nos chama para um dinheiro que não traz satisfação, para um dinheiro que é Mamon. E Jesus e o Evangelho e Paulo ensina a Timóteo e ensina para nós que nós devemos buscar a satisfação e o contentamento que vem do Senhor. Então, falar de dinheiro aqui, falar de doação não tem a ver com dízimo, tem a ver com generosidade, que é o que o Senhor nos ensina. 1 Timóteo 6, versículo 18 agora. Paulo instrui: ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Então hoje que a gente possa ofertar, mas sabendo que o nosso coração precisa estar convertido ao Senhor. É de um coração generoso que o Senhor espera a conversão. Não é dar por dar o dinheiro aqui na igreja. É ser generoso nas pequenas coisas, no seu dia a dia. Às vezes a gente briga por um pedaço de bolo, às vezes a gente briga por uma roupa. É generosidade. É que nem o pastor falou, ofertar o seu tempo. Porque às vezes o dinheiro você não tem naquele momento, mas um coração generoso. É isso que o Senhor se agrada. Se você que está em casa quer contribuir com o nosso ministério, entre em contato pelo WhatsApp, que está lá no Facebook. E a gente recebe de todo o coração, porque realmente nós fazemos esse dinheiro chegar onde ele precisa. Então que você venha participar conosco, oferte o seu tempo, venha estar conosco, como o pastor falou, nós precisamos de pessoas, porque juntos a gente consegue movimentar muito mais. Então que o Senhor Jesus possa converter os nossos corações a um coração generoso, e que essa noite, você que está aqui, possa ofertar generosamente. Em nome de Jesus. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só.
Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma. Levante suas mãos ao alto. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta noite, pela palavra, pelas ofertas. Que o Senhor possa ter recebido o nosso louvor, a nossa adoração, ó Deus. Eu quero te pedir que as tuas bênçãos estejam sobre a vida de cada um dos teus filhos que aqui estão, e sobre todos aqueles que estão e vão assistir, meu Pai, esta palavra, esta live. Quero pedir para você que está aqui hoje, quando chegar na sua casa, compartilhe essa live no Facebook, para que mais vidas sejam alcançadas. E você que está aí agora, curta a nossa página do Ministério no Facebook e compartilhe essa mensagem para que ela possa alcançar mais vidas, em nome do Senhor Jesus. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Que a graça, a paz e a consolação do nosso querido e amado Espírito Santo de Deus venha estar conosco hoje todo sempre.